Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos vocês e que Ele, na pessoa do Espírito Santo, venha iluminar o entendimento de cada um para que todos possam entender a vontade dEle e possam, então, praticá-la, obedecer, exercitá-la. Esse é o segredo da felicidade, você saber o que Deus quer que você faça e você fazer. Por isso que Ele nos dá o Espírito Santo. Aliás, por falar no Espírito Santo, eu queria que você soubesse uma coisa. Que quando uma pessoa tem o Espírito Santo, quando uma pessoa é batizada com o Espírito Santo, quando ela é selada com o Espírito Santo, então essa pessoa obrigatoriamente tem que jorrar de sua vida para outras pessoas. Ela tem que jorrar vida, e não lamentos, e não reclamações, e não lamúrias. Não. Quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela sempre tem algo para dar, sempre tem, porque é o Espírito que Deus está, que está dentro dela. Olha só, Jesus falou assim, olha só, presta atenção. Jesus disse, aquele que beber da água que eu lhe der, essa água, referindo-se ao Espírito Santo, essa água fará nele uma fonte que jorre água por toda a eternidade, não só por aqui, por esse mundo, mas por toda a eternidade. Então, você que me assiste nesse momento, que diz assim, o bispo, eu tenho o Espírito Santo, eu fui batizado com o Espírito Santo, mas a minha vida é definhada, é travada, é amarrada, sabe? Eu tenho problemas, eu só tenho problemas. Então tem alguma coisa errada com você, minha amiga. Tem alguma coisa errada com você, pode ter certeza. Porque quando a pessoa tem o Espírito Santo, é impossível ela ser vazia. É impossível ela ser oca. É impossível ela ser uma pessoa lamentosa, que está sempre reclamando, que está sempre murmurando, que está sempre contando para os outros as suas desventuras, os seus problemas. Porque quem tem o Espírito Santo tem vida. E essa é a diferença que Deus promete. Não é possível. Aliás, Deus prometeu lá em Malaquias, capítulo 3, versículo 18, vereis outra vez a diferença entre o que me serve e o que não me serve. Então tem que haver essa diferença entre aqueles que têm daqueles que não têm o Espírito Santo. Porque é como ele mesmo diz, quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. E a pergunta que eu faço a você, que rios têm fluído de você? O que você tem dado no sentido espiritual, no sentido pessoal, no seu ser, na sua essência? O que você tem dado? Eu quero falar com você o seguinte, é impossível para mim ficar calado. Às vezes eu fico falando muito, e há quem reclame que eu falo muito, e realmente eu tenho que ter um freio
para parar de falar das coisas que Deus me tem dado. Mas é impossível controlar a fonte, porque é o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, que faz a gente fluir, jorrar água para toda a eternidade. Então, todo dia, eu poderia ficar aqui com você falando o dia inteiro a respeito de Jesus. Eu posso falar, isso não é difícil para mim. O difícil é entender, porque nem todos têm ouvidos para ouvir e entender. Mas a verdade é que você que diz ter o Espírito Santo, ou alguém que diz que tem o Espírito Santo, eu falo em línguas, eu falo isso, tenho o dom disso, eu tenho o dom daquilo. Você pode ter o dom que você tiver, mas se você não jorrar água viva, vida, de dentro de você para outras pessoas, então você não tem o Espírito Santo. E quando eu falo vida, é o seguinte: você conversa com uma pessoa e você pode avaliar, pesar. Quando ela fala, se ela fala abobrinhas, se o assunto dela é a moda, se o assunto dela são os artistas, as novelas, os filmes, enfim, se o assunto dela diz respeito às coisas desse mundo, é porque ela é vazia. Ela é vazia. Mas quem tem o Espírito Santo, pelo contrário, de dentro de si brota vida. Se a gente for falar da novela Gênesis, que já passou, que agora nós estamos na Bíblia, se nós formos falar dos fatos bíblicos do passado, que nós vemos nessas novelas bíblicas, na Record, nós vamos aqui, exultar de alegria e passar para outras pessoas fé, porque quando a gente é de Deus, quando a gente tem o Espírito Santo, a gente transmite fé para as outras pessoas. Agora, quando a gente não tem o Espírito Santo, a gente transmite dúvida para as pessoas. Quer dizer que é morte. A dúvida vem do diabo, a fé vem de Deus. Então, quando a pessoa é uma pessoa duvidosa, lamentosa, chorando, que está sempre chorando, quando a pessoa é aquela criatura desanimada, sempre falando negativamente, sempre lamentando, essa pessoa não tem o Espírito Santo. Pode ter até a vestimenta de pastor, de bispo, de missionário, de obreira, de obreiro, pode ser o que for. Pode ter o título disso ou daquilo. Mas se não tiver o Espírito Santo, é uma fonte de morte. É uma fonte de morte. Essa é a realidade. Então, amiga e amigo, o que eu tenho que fazer, o bispo, para ter o Espírito Santo? Eu quero o Espírito Santo. Eu quero esse Espírito. Você quer? Você tem que correr atrás. Eu não posso buscá-lo por você, porque eu já tenho. E eu estou passando para vocês essas preciosas informações. Agora, você tem que se entregar. Eu me entreguei. Eu busquei. Eu orei, eu clamei. Eu corri atrás. Quando a gente quer, a gente vai. A gente não fica esperando. Nem manda os outros ir pela gente. Então, se você quer o Espírito Santo, e não tem, é porque você ainda não se entregou. Para que você receba a totalidade de Deus, você tem que ter entregue a totalidade, você tem que entregar a totalidade de si. Qual é a sua
o seu primeiro amor. Você diz assim, o meu primeiro amor é Jesus. Mas se você tem o seu filho, sua filha, seu marido, sua mulher, sua namorada, em primeiro lugar, seu namorado, a sua casa, sua família, em primeiro lugar, qualquer coisa que você coloque o coração, ali está o seu tesouro. E se o seu coração estiver em alguma coisa dessa vida, então você não entregou o seu coração para Jesus. Você tem que doar o seu próprio coração. Tudo que tem ocupado o primeiro lugar na sua vida, você tem que disponibilizar. Você tem que colocar no altar para que, então, Deus, na mesma proporção, te dê aquilo que Ele tem de melhor, que é o Espírito dele. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.